tá? O que é um euminto? A Maísa colocou ali no bate-papo que o euminto e eumintos são classificados em hemateuminto, plateuminto, beleza? Olha o detalhe, gente. Euminto, ele é muito grande para ele ser fagocitado. Olha lá o que a Maísa colocou para vocês. O euminto, ele é o Asclepias lumbricoides, a tênia, o enterol, consegue ver ele a olho nu. O euminto, ele é pluricelular. O euminto, ele é macroscópico, o adulto dele é macroscópico, ele é grande. E aí entra aí o que a Maísa está aí falando, né? Ele é muito grande, tá? Mas não precisa colocar muito, né? Ele é grande. Ele é muito grande para ser fagocitado. Então, como ele é muito grande, pensa vocês um Ascaris lumbricoides. Como que o macrófago vai fagocitar um Ascaris lumbricoides, gente? Um Ascaris lumbricoides, ele chega a ter 30 centímetros. Não tem como fagocitar, né? Então, ele é muito grande. Então, essa é a característica principal de euminto, para a gente entender como que é a resposta imune contra eles. Ele é muito grande. Então, com isso, quando a gente pensa na resposta imune inata contra esses eumintos, vem aí, ele é muito grande para ser fagocitado. Então, a fagocitose não é uma boa opção, né? Então, ele é muito grande para ser fagocitado. Mas, beleza. Ele é grande, muito grande para ser fagocitado. Mas, como a Maísa está aí falando, né? Tem sim um mecanismo de ação contra euminto, que são os fagócitos. Ai, professora, mas ele é muito grande para ser fagocitado? Tudo bem. Mas lembra que a gente falou em outros momentos que esses fagócitos, eles podem, por exemplo, o neutrófilo, quando ele morre, ele libera substâncias microbicidas. Lembra disso? Então, os fagócitos, o que os fagócitos fazem no intuito de tentar eliminar euminto? Eles liberam, os fagócitos, né, vou até pôr aqui junto, eles liberam substâncias citocidas, que a gente fala, né? Citocidas, fungicidas, microbicidas, citocidas. Só que qual que é o detalhe destas substâncias citocidas aí? O problema destas substâncias citocidas, gente, é igual a Maísa está falando aí no bate-papo. Os fagócitos liberam essas substâncias citocidas, só que o euminto, ele tem o tegumento espesso. O que é o tegumento espesso? É a pele. Viu? Então, como ele tem o tegumento espesso, ele resiste a estas substâncias citocidas dos fagócitos. Então, como ele tem um tegumento espesso, eles resistem a essas substâncias citocidas dos fagócitos. Então, a gente observa que a fagocitose não é algo importante contra euminto. Nós vimos que ele é muito grande para ser fagocitado, e além disso, mesmo que o fagócito libere os grânulos citocidas, mesmo assim, não vai fazer nem cosquinha no euminto. Por quê? Porque ele tem o tegumento espesso e ele resiste a essas substâncias citocidas dos fagócitos, né? Não é uma boa, mas acontece. Vai resolver? Não vai resolver. Um cuidado, gente, muito cuidado com isso. Olha muito cuidado, viu, Maísa, com o que você colocou aí. Gente, ele é muito grande. Vocês acham que um euminto vai conseguir multiplicar dentro de uma célula humana? O que vocês acham? Não. Euminto não multiplica nunca dentro de uma célula humana. Ele é muito grande. Um euminto, ele nunca vai estar dentro de uma célula humana.
Ele é muito grande, gente. Pensa, um ascre de 30 centímetros. Como? Não tem como. Impossível. Certo? Não tem como ele multiplicar dentro de uma célula humana. Como ele é muito grande, ele é somente extracelular. Viu? Muito cuidado com isso. Como ele é muito grande, o euminto, ele é somente extracelular. Viu, Maísa? Não confunda isso. Não confunda isso aí, não, gente. Ele é muito grande. Então, se ele é muito grande, ele é só extracelular. Viu? É porque vocês estão confundindo com protozoário. Protozoário também é parasito. Mas protozoário é diferente de euminto. Muito cuidado com essas informações aí para vocês não trocarem. Foi o que eu falei na semana passada. Isso é uma das coisas que gera uma confusãozinha lá no capítulo do livro. Porque no capítulo do livro, eles colocam imunidade aos parasitas. Mas euminto e protozoário é diferente. Então tem que tomar cuidado ali na hora que está fazendo aquela leitura, viu? Beleza. A gente viu aqui que fagócito tenta, mas não vai ser muito eficaz. Tem algum outro mecanismo da resposta imune inata contra euminto? Hein, gente? Os macrófagos e neutrófilos têm mecanismos torcidas também. Macrófago e neutrófilo são os fagócitos. Ah, sim. Fagócito é isso, macrófago e neutrófilo. Aí tem Isso, a via alternativa também do Professora, tem complemento. também a ativação do sistema complemento, exatamente. que é tanto as duas formas do sistema inato, que é pelos macrófagos e pela ativação do sistema complemento. Exatamente. Então, também tem a ativação do sistema complemento. Por qual via? Vocês conseguiram ver por qual via? Não, Alternativa. professora, não achei qual via que ativa. Pela via Alternativa. alternativa. O Léo falou aí, né? Então, o sistema complemento, ele também consegue se ligar ali diretamente ao euminto. Então, tem essa via aí de ativação do sistema complemento. Lembra lá o que o sistema complemento faz? O sistema complemento, tá aqui o euminto, então o sistema complemento vai opsonizar, vai ter ativação, né, das proteínas do sistema complemento, aí vai ter ativação, a inflamação e a lise. Beleza. Mas e aí? Sistema complemento é muito eficaz? O que vocês acham? Não, o capítulo fala que quando ele vem de outro organismo, inclusive a lise nem funciona. Exatamente, gente. O euminto, ele escapa com muita facilidade. Cria resistência a essa lisa, o euminto ele cria uma certa resistência a essa lisa, tanto que nem funciona. Eu só estava explicando a parte da resistência. Exatamente. O euminto, ele tem o tegumento muito espesso. Ele tem a pele dele, o tegumento dele é muito espesso. Então, com isso, eles também conseguem escapar com muita facilidade do sistema complemento também. Então, a gente viu aí que resposta imuninata contra euminto não é lá grandes coisas, né? Ela existe, a gente tenta, mas nem sempre é muito eficaz. E aí, vem uma pergunta que eu tenho para vocês. Vocês já tiveram parasitologia. É uma pergunta que nem está no capítulo do ABAS. Vamos ver se vocês lembram de parasitologia. Vocês lembram como que são as infecções, as parasitoses? Como que é a parasitose em humano? É muito grave? Como que é? Fala imortalidade ou... É muito grave? É muito, nossa, meu Deus, eu vou morrer por causa disso? Não. Em geral, o que a gente observa? As infecções provocadas por euminto, a maioria dos casos, os pacientes são assintomáticos. Tanto que é o que eu falo, possivelmente tem pessoas da turma com algum parasito, pode ser que até eu esteja com algum parasito, mas isso não me impede de viver em nada. Eu trabalho normalmente, faço minhas atividades normalmente, tenho uma vida como se eu não tivesse nada. Por quê?
Porque a relação do parasito com o hospedeiro, ela tende ao equilíbrio. Então, a maioria das parasitoses, elas são assintomáticas. É claro, quando o paciente tem um sistema imune competente, né? Paciente imunocomprometido já é diferente. Mas a gente percebe isso. A resposta imunológica do hospedeiro, ela não é suficiente para matar o euminto. Mas também ela controla. E aí a gente vive ali tranquilo, sem ter grandes danos ao hospedeiro. A relação, ela tende a esse equilíbrio. Mas a nossa resposta imune consegue matar uma parasitose, matar um Ascaris lumbricoides? Gente, a nossa resposta imune por si só não consegue. Por isso que a gente toma antiparasitário. E, inclusive, devido às condições insalubres que nós vivemos, porque nós vivemos em condições precárias. Nem todo mundo do Brasil tem saneamento básico, tem educação sanitária, né? Então, diante das condições em que nós vivemos, das condições precárias, socioeconômicas, além do nosso clima, que também é favorável para o desenvolvimento, para a sobrevivência desses parasitos no meio ambiente. Então, diante dessa situação do Brasil, é muito comum brasileiro ter parasitose, ter enteroparasitos. É comum, viu? Como se diz, ou você já teve, ou você tem, ou você vai ter. Não tem para onde correr. Por isso que no Brasil é tão comum fazer o uso de automedicação de antiparasitário. É claro que a automedicação não é indicada. O ideal é fazer o diagnóstico da parasitose para depois fazer o tratamento. Mas a gente observa que vários brasileiros têm esse hábito. Ah, não, professora, de uma vez ao ano eu tomo um vermífugo. Uma vez a cada 6 meses eu tomo um vermífugo. O que seria isso? Justamente porque a nossa resposta imune não consegue expulsar, eliminar com facilidade. Então, aí a gente precisa recorrer aos medicamentos, tá? Então, aqui na resposta imune inata, a gente já deixou claro que o euminto escapa com muita facilidade da resposta imune. Agora, vamos lá para a resposta imune adquirida. Vamos lembrar lá como que é a resposta imune adquirida ou adaptativa contra este parasito. Como que é, gente, a resposta imune adquirida contra eumintos? O TSD4, ele se diferencia em TH2, né? O TH2 secreta interleucina 5 e interleucina 4. Interleucina 5 ativa e desenvolve o eosinófilos, interleucina 4 estimula a produção de IgE. Exatamente. Então vamos lá com calma, Léo. Vamos lá com calma, vamos respirar fundo. Vou até pegar bonitinho aqui meus quadradinhos coloridos, né? Vou até colocar eles aqui para ficar bem bonitinho nosso euminto. Na resposta imune adquirida, assim como o Léo estava aí falando, o nosso principal linfócito é o linfócito TH2. E o TH2 vai secretar citocinas. Quais são as citocinas mesmo, Léo? Fala de novo. Interleucina 5, interleucina 4. A interleucina 4. Ele secreta outras citocinas também, mas a interleucina 5 e a interleucina 4 já dá pra gente entender bem a resposta imunológica contra esses parasitos. E aí, o que essas citocinas fazem mesmo, que você estava falando? Ativa e desenvolve eosinófilos, estimula a produção de IgE. Exatamente. Então, a interleucina 4, por exemplo, estimula a troca de exótico por anticorpo do tipo IgE, né? E, além disso, também ativa eosinófilos. Então, esse aqui, ó, é o famoso TH2. E aí? O IgE reveste os parasitas e os eosinófilos se ligam a IgE. E são ativados para liberar o conteúdo granular que, segundo o capítulo, destrói os eumintos. E aí, olha só. Então, um mecanismo muito importante, então, que a gente tem na resposta imune adquirida, vocês concordam comigo que é a produção de anticorpos? IgE não é um anticorpo? Sim. Não é? Sim ou não? Sim, né? É um anticorpo. Então, gente, na resposta imune adquirida,
a resposta imune adquirida muito importante contra eumintos é a resposta imune do tipo humoral, que vai estimular a produção ali, né, de anticorpos. Qual anticorpo? O anticorpo como vocês já me falaram, o anticorpo do tipo IgE. Então, essa é a resposta imune adquirida contra eumintos. Como que ocorre esse processo? É exatamente o que o Léo falou, que é a figurinha que eu queria mostrar para vocês, que é esta figurinha aqui. Vou até dar um zoom aqui, para vocês verem aqui essa figurinha. Olha só. Aqui nós temos o euminto. O euminto, ele é muito grande para ser fagocitado, certo? Mas ele é extracelular. Se ele é extracelular, tudo que estiver fora da célula, o anticorpo consegue vir e, ó, pá, identificar. Então, o IgE identifica o euminto, certo? Tá aqui o IgE, bonitinho. Então, lembra lá no anticorpo, tem a região variável do anticorpo e tem a cauda do anticorpo, que é a porção FC. Quando tem aqui a cauda do anticorpo, o eosinófilo, ele tem receptor, esse R aqui é de receptor, para a porção FC. Tá vendo aqui, ó, a porção FC do anticorpo. Tá vendo aqui o receptor do eosinófilo encaixando na porção FC do anticorpo. Quando isso aqui acontece, o eosinófilo libera os grânulos. E o que que esses grânulos fazem? Esses grânulos, eles vão agir no euminto na tentativa de matar este euminto. Vocês viram exatamente o que que os grânulos de eosinófilo fazem? Vocês conseguiram ver isso no capítulo? Não que eu me recorde. Deixa eu ver aqui. Esses grânulos, gente, a gente falou até na aula de resposta imune humoral. Eles produzem essas enzimas oxidativas, então liberam substâncias que são tóxicas. Estas substâncias, elas aumentam o muco e aumentam a peristalse. No capítulo ele fala da peristalse, do peristaltismo. Então, ocorre o aumento de muco, então ocorre um aumento de muco e de peristaltismo, entendeu? Então, ocorre um aumento ali de muco e de peristaltismo. E aí, gente, o que que significa aumentar muco e aumentar peristaltismo? O intestino vai acabar liberando os eumintos só com o movimento. Exatamente, gente. Exatamente isso que o Léo aí falou para vocês, né? Quando aumenta muco e aumenta peristaltismo, o paciente vai ter uma diarreia. Aumenta o fluxo do trato gastrointestinal, do fluxo intestinal, vai aumentar a peristalse ali. Com isso, vai favorecer a eliminação desse parasito. Então, esses grânulos, eles agem sobre o parasito, irritam esse parasito, irrita o tegumento desse parasito, tenta destruir. Com isso, esse parasita ele fica mais fragilizado, diminui um pouco a motilidade dele, e aí ele consegue sair através do fluxo intestinal, né? Vai acontecer aí uma substância, vai aumentar o peristaltismo que vai favorecer o aparecimento da diarreia, para facilitar a expulsão desse parasito. Por isso que o sintoma clássico de parasitose que nós temos é a diarreia. Por quê? Porque é a resposta imunológica tentando eliminar este parasito. Entendeu, gente? Então, essa é a resposta imune contra o euminto. Só que, como a gente já comentou, essa resposta imune, ela é linda, maravilhosa. Quando a gente olha assim, nossa, vai dar tudo certo. Não é isso que a gente pensa? Só que, como a gente já tinha comentado em outros momentos, o euminto, ele também desenvolve mecanismos de evasão. Então, Léo, o capítulo falou aí, né,
que a ação aí dessas enzimas do eosinófilo vai levar o parasito à morte. Só que isso nem sempre acontece. Por que que isso nem sempre acontece? Porque o parasito, ele escapa. O euminto desenvolve mecanismos de evasão. Quais são os mecanismos de evasão de euminto, gente? Alguns nós já falamos. Tem vários, né? Alguns nós já falamos. Por exemplo, o do tegumento espesso. Ah, a Natália já deixou ali lindinho para vocês, né? Então, alguns mecanismos aqui de evasão, nós já falamos. Tá aqui. Tem o tegumento muito espesso, que é difícil fagocitar, ele escapa das substâncias citocidas de fagócito. Então, esse é um dos mecanismos de evasão. Outro problema que a gente tem, eles se alojam no lúmen do intestino, então, no lúmen, nem sempre a resposta imunológica consegue atingir, então eles se alojam em locais, às vezes, inacessíveis. Outro problema, outra coisa que a gente observa, que a gente já tinha até comentado em outros momentos, o euminto, ele também estimula a variação antigênica. Então, o que é a variação antigênica? Ele muda o antígeno. Aí, o que acontece, gente? O Léo falou lindamente aí do IgE funcionando, certo? Só que o IgE é resposta imune. O IgE, ele é resposta imune adquirida. Resposta imune adquirida é específico. Se o antígeno muda, aquele IgE já não vai agir mais, precisa de outro IgE. Então, essa variação antigênica, ela é um problema. Outra questão aí, né, eles inibem vocês falaram aí dos grânulos de eosinófilo, dos grânulos de mastócito, dessas substâncias tóxicas, dessas enzimas. Ele bloqueia essa resposta, ele inibe essa resposta, entendeu? E aí, um outro problema que a gente tem é que esse euminto, sabe assim, quando a gente faz aquela brincadeirinha assim? Ah, não, gente, eu tenho uma cobrinha aqui dentro de mim, não, essa cobrinha aqui já é minha, tipo, a gente vive bem aqui, sabe a famosa cobra criada, que a gente brinca que as pessoas têm na barriga, né? Na verdade, não é uma cobra criada, é um parasito, que tem que ser eliminado, que tem que ser expulso, ele não é nosso amigo. Mas olha o que acontece. Esses parasitos, por que eles vivem tão bem dentro da gente? Porque muitos deles, grudam na mucosa do nosso intestino. Entendeu? Quando ele está ali na mucosa do intestino, as próprias células do hospedeiro começam a multiplicar nessa região e começam a cobrir o aparelho bucal do euminto. Então, tem o que a gente chama de cobertura com as células do hospedeiro. Olha que coisa, gente. Ocorre essa cobertura com células do hospedeiro. Se a gente está cobrindo o parasito com as células próprias do hospedeiro, nosso sistema imune, gente, não destrói o que é próprio. Pelo menos não é para destruir, né? Então, o nosso sistema imune não destrói o que é próprio. Então, se tem um parasito aqui, se cobre esse parasito com as células do hospedeiro, o sistema imune vai entender que aquilo é próprio e não vai combater, entendeu? A Natália está aí falando também, o próprio ciclo dele é complexo. Tem larva, tem verme adulto. Então, como ele fica mudando esse antígeno, o nosso sistema imune fica louquinho, porque a resposta imune do IgE, ela é específica
IgE é um anticorpo. Entendeu, gente, dos mecanismos de evasão aí desses eumintos? Euminto é fácil, né, gente? Acho que euminto é o mais fácil de todos. Professora, assim como os protozoários, eles também geram granulomas para conter os ovos, por exemplo. Exatamente. Por que ele forma o granuloma? Porque nos mecanismos de evasão, eles podem inibir a inflamação. O macrófago chega para matar, né? Tenta liberar substâncias citocidas, eles resistem, eles inibem a ação dessas células de defesa, mas as células tentam, então o macrófago continua chegando, as células de defesa continuam chegando, mas eles resistem, eles inibem, mas o sistema imune tenta, por isso que forma o granuloma. Então a gente tem, por exemplo, a esquistossomose. Esquistossomose, o paciente pode morrer por causa de uma esquistossomose. Esquistossomose é vulgarmente conhecida como barriga d'água. É o Schistosoma mansoni. Na esquistossomose, pode formar granulomas ali no fígado do paciente, entendeu? E por isso que é uma doença grave. Então, gente, essa aqui é a resposta imunológica contra eumintos. Querem acrescentar mais alguma coisa? Sim ou não? Eu não. Tranquilos? Falamos tudo, né? Vamos para o vírus agora?